Vamos para a nossa aula de CLPs. Estamos encerrando a nossa disciplina, então nessa aula a gente vai começar a ver um pouquinho aí sobre o controlador lógico programável. Vamos ver aí uma apresentação desse dispositivo. Quando a gente pensa em automação, o CLP ele é o coração ali, beleza? Ele é o coração da automação, dele parte muita coisa, então é interessante que vocês conheçam ele, mas essa é uma aula de apresentação. A gente vai até ver um esquemático ali de uma programação em Ladder, porém, não tem como a gente se aprofundar, né? Existem, quando a gente pensa em automação, e principalmente aí voltado a CLPs, é um universo a ser conversado, então não dá para a gente ficar especialista em uma aula. Então a gente tem que ter essa noção, ter esse entendimento, e a partir daqui vocês terem a base para se aprofundar, seja numa marca específica, numa linha específica e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Para a nossa apresentação de CLPs, as imagens ficaram um pouquinho pixadas, né? Quando coloca ela na apresentação e dá um zoom. Mas aqui é para vocês verem que nós temos várias marcas de CLP, assim como os outros dispositivos, tem muita marca e muita marca que a gente não associa, né? Talvez para você a Panasonic, ela fabrica só eletrodoméstico, mas não, ó. Nós temos CLPs da Panasonic, temos CLPs da WEG, Schneider, Mitsubishi. Essa aqui é a. Eu esqueci, ó. Tá na ponta da língua, mas esqueci o nome dessa marca aqui. Essa outra aqui também. Tem Delta, tem Yaskawa, tem várias marcas aí. Pessoal que trabalha com isso aí, coloca no chat aí com qual CLP que você trabalha ou já trabalhou, para a gente saber, conhecer um pouquinho mais de marcas, Rockwell, tem muita coisa por aí. O que a gente vai notar aí? A gente tem alguns CLPs que eles têm algumas variações, né? Ó, esse aqui tem uma IHM, uma interface, bornes aqui ó, de conexão, para cima, para baixo. Esse aqui já é um pouquinho diferente, a gente já vê que a gente tem uma variação de cabos aqui para fazer essa conexão. Aqui também, ó, a gente já tem um outro sistema de conexão. Esse aqui é um CLP modular, né? Então a gente vai juntando módulos para aumentar o número de entradas, saídas, protocolo de comunicação. Isso, Ademir, obrigado. Allen Brandley, essa mesmo que é a marca. Então a gente tem algumas variações aí quando a gente pensa em CLP, né? Então marca e modelo, gente. Se a gente for parar aqui para mostrar tudo, acaba a aula e não mostrou 10%, porque tem muita coisa, fora o que está em linha, o que já saiu de linha, mas que está em uso no mercado, tem muita coisa. Então a gente precisa entender que quando você vai para essa área, se você vai para projetos de CLP, normalmente você fica especialista em uma linha específica, né? Em uma marca específica, perdão. Por quê? Por exemplo, a WEG ela tem um programa aberto de programação, mas já não é o mesmo caso da Schneider. A Schneider já tem softwares pagos de programação. Então, o cara que faz Schneider, ele não vai pegar Mitsubishi, ele não vai pegar Rockwell, ele não vai pagar dois softwares, ele vai pagar um só e trabalhar em cima dessa solução. É o mais viável economicamente, né? Então, normalmente, o profissional se especializa quando ele está nessa área de projetos. Se você está na manutenção, na operação ali, você vai ver que não muda tanta coisa de um CLP para outro, ele vai ter as mesmas funções. Talvez uma particularidade ali ou outra, mas o que você vai precisar saber é fazer leitura do CLP. Caramba, tô dando umas engasgadas, só agora que começou a aula, o dia inteiro tá tranquilo, gente, desculpa. Tá, então, se você está na operação e manutenção, você tem que ver o que está dando erro, por que está dando erro, tomar esse tipo de cuidado e ler manual. Não tem muito para você fugir disso aí, né? Então, você tem que saber qual que é a porta que está dando erro, como está acionando ou não, testar para ver se a saída não está queimada, esse tipo de coisa.
Mas, por exemplo, eu já vi CLP queimar. Ele não tinha fusível na saída dele, o relé deu um curto, né? Fechou um curto, queimou a saída, não tinha proteção, queimou o CLP. E aí já era, a gente teve que trocar e refazer a programação de CLP, porque o fabricante também não tinha, sabe? Enfim. Então tem essas coisas. Mas é difícil isso acontecer, é difícil talvez passar para manutenção esse tipo de coisa, né? Normalmente vai e resolve de uma vez, troca, paga para alguém fazer para não parar a manutenção. Mas do que é constituído um CLP? Deixa eu ver aqui o Elton. Usamos um Smart, agora migramos para o Siemens. É bem mais complicado de mexer. O Siemens ele é bem mais sensível e bem mais caro. Não sei se mais caro que a Smart, não conheço a Smart, mas Siemens é uma marca bem reconhecida aí, né? Vamos lá, quais são os módulos que nós vamos ter no nosso CLP? A gente tem o nosso módulo de entrada, que é onde a gente vai receber um sinal, seja de uma botoeira, seja de um sensor, um fim de curso, alguma coisa, vai trazer esse sinal para o nosso CLP. Ele vai ser alimentado por uma fonte de alimentação, né? Então, ele precisa ser energizado. Nós temos uma CPU, uma unidade central de processamento, onde vai ser feito o processamento do programa. O CLP, ele é um dispositivo que é inserido um programa, uma programação nele. Então, ele vai fazer a leitura do meu programa, linha por linha, e vai fazendo esse processamento. Além disso, nós temos nossa unidade de memória, onde vou ter programas, onde vou ter os dados, né? Referente àquela aplicação. Tudo isso é carregado no meu dispositivo, né? Então, eu programo isso aí no computador, faço a conexão com um cabo ali, descarrega no meu CLP e ele vai processar. E, dadas as entradas após o meu processamento da informação, eu vou ter as minhas saídas, onde as minhas saídas podem acionar. Vai dar uma saída para um relé que liga uma contatora e liga um motor, vai ligar um sinaleiro, vai ligar uma buzina, vai dar alguma resposta nós vamos ter. Então, entrada, processamento, saída. Esse é o funcionamento do nosso CLP. É claro que a gente tem alguns cuidados aqui, né? A gente tem um isolamento óptico, existem algumas coisas, todo componente industrial, ele se preocupa com um filtro, com uma blindagem de harmônicos, para não danificar o meu componente. Quem que gera harmônicos? Na verdade, toda partida e desligamento de motores gera harmônicos, né? Esse seccionamento. Você vai gerar um ruído ali, né? Uma distorção. Toda alteração com eletrônica de potência, né? Tiristores, você modula a onda, você vai gerar harmônicos também. E se a gente for ver, dependendo da aplicação, é o que a gente mais tem, né? Dispositivos com eletrônica de potência, um inversor, uma soft e por aí vai. Então, todos esses dispositivos industriais, eles têm essa proteção. Aí você pode falar para mim, professor, mas eu já escutei que os Arduinos vão dominar o mundo. Arduino, ele vai substituir CLP na indústria, tem plugin que você escreve o que você precisa e ele dá o programa direto do Arduino. Para fins industriais, gente, o Arduino é um brinquedo, porque ele não tem todas essas proteções. Ele é um microprocessador muito bom, muito legal. Para protótipos, ele é ótimo, né? Para aprender, melhor ainda. Mas ele é muito voltado para fins robistas, tá? Ele não é tão usado assim na indústria profissional. É claro que talvez tenha um dispositivo, talvez tenha um protótipo, talvez tenha alguma coisa que realmente esteja sendo usado. Mas na grande maioria, não. Não vamos generalizar, depois vocês me xingam aí no chat, falam que eu não sei das coisas. Faz isso não. Vamos, né? Última aula, tem que terminar feliz. Mas nós temos outros dispositivos que vão ser semelhantes. Claro que dentro de um CLP, você vai ter um microprocessador, você vai ter talvez um outro CI de memória, né? Outro circuito integrado. Você vai ter uma eletrônica ali para parar tudo isso aí, né? Mas entenda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. CLPs vai estar muito associado a algumas outras disciplinas, tá? Pessoal, talvez aí
automação, mecatrônica, talvez tenham mais disciplinas. Não sei se informática industrial pega ou se tem uma disciplina específica de automação, mas talvez esteja mais encaixado um estudo mais profundo de CLP em outras disciplinas. Não sei se elétrica tem algo mais profundo, mecânica eu acho que não, mas só algumas curiosidades aí para vocês. Seguindo, passou. Como eu falei, fonte de alimentação, unidade processadora, módulo de entrada e módulo de saída. E aqui algumas coisas só para a gente notar. Ó. Esses CLPs, de uma maneira mais clara para vocês verem, ó, eles são modulares. Eu vou adicionando módulos. Com isso, eu posso ter módulo somente de entrada, módulo somente de saída. Então, ao invés de ter 12 entradas, eu posso ter 24. Mesma coisa para a saída, de 12 para 24 e por aí vai, né? Não, 1224 é apenas um exemplo. Eu posso ter módulos de comunicação, eu tenho só uma comunicação RS-232, eu vou adicionar uma RS-485, uma comunicação USB, alguma outra coisa, para comunicar com o sistema supervisório, para conectar com o CLP de processos, que vai ter vários mestres escravos, para várias outras coisas. É claro que muita coisa que eu estou falando aqui para vocês irem adaptando, recebendo isso aí e desenvolvendo. O livro do Petruzella, que eu recomendei para vocês algumas aulas, o Petruzella, que eu usei na disciplina de acionamentos, tem um livro só de CLP e ele é muito bom, tá? Traz uma parte de implementação legal também. É um livro bem interessante para vocês lerem e eu acho que ele está disponível na minha biblioteca de vocês também. Aqui mais alguns CLPs para vocês, né? E o interessante dessa imagem aqui, ó, a nossa fonte de alimentação aqui e o meu CLP. E aí vocês veem, ó, os cabos, vamos dar um zoom para ficar melhor. Ó, temos as conexões do cabo das entradas e das saídas. Normalmente, um lado só, ele é só entrada, e o outro lado é só saída, né? Quando é CLP desse modelo aqui, ó. A gente tem a nossa alimentação, tem cabo de comunicação, ele tem um displayzinho aqui, se ele está ligado, se ele está travado, está em erro, está em alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Esse é um USB 2.0, se eu não me engano, né? Os displays aqui que eu comentei com vocês. Esse aqui tem uma IHM, então, só para vocês verem aí um pouquinho mais dessas características do CLP. Jean, você está falando do mapa aí, eu comentei agora há pouco que eu não vou tratar essas questões para a gente não fugir da aula, mas manda lá via Fale com o mediador, que tem o que a gente fazer, o que a gente recomendar para vocês nesses casos, tá bom? Vamos seguindo, falando sobre programação. São disponibilizadas 5 linguagens para CLP. É claro que você vai ver se o CLP que você está usando está essas 5 funções, o software que ele está usando, porque às vezes ele vem habilitado uma de primeira, você tem que mudar no software para configurar outra e tudo mais. Mas são elas: AST, que é texto estruturado, IL, lista de instruções, Ladder, que é a mais comum e a mais difundida para programação de iniciantes, a FBD, que é em diagrama de blocos, e a SFC, diagrama de fluxo, também conhecido como GraphSet. Essa aqui também é bem didática, tá? Particularmente o que eu já vi, assim, em CLPs em uso na indústria, ou é linguagem ladder ou em lista, mas claro que vai ter várias, né? É só as máquinas que particularmente eu mexi diretamente com programação. Quando eu aprendi a programar CLP lá no Senai, em 1900, mentira, né? Não sou tão velho. Lá em 2012, a gente aprendia com o Tuido, é um software gratuito, vocês procurarem aí, e a gente programava por ele. Né? Você vai achar vários simuladores também, tem bastante coisa na internet para quem quer procurar se especializar um pouco nisso aí. Beleza? Mais algumas imagens de CLPs aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo aí como são feitas as ligações. Nós temos IHMs, interfaces homem-máquinas, que vêm
com a função de CLP também. Então, tem muita variação, tá? Tem muita coisa aí. Existem CLPs de segurança, e ele é totalmente voltado ali para NR12, para interrupção do processo, né, da programação. Tem bastante coisa, mas a gente não vai entrar tanto para esse lado nesse momento, né, nessa abordagem que nós estamos fazendo. Olha lá o Richard, ó. Ladder é igual comandos elétricos, não é difícil, precisa se dedicar. É isso aí. E aí você vai ver que o difícil é formular a lógica, né? Beleza, professor, mas como que eu vou programar? Por onde que eu começo? Como que eu vou fazer? O jeito mais fácil de você aprender é você procurar o guia de programação do CLP que você está trabalhando. É claro que vão ter várias variações aí, dadas marcas e modelos, mas os fabricantes têm um material muito bom sendo disponibilizado. Então, esse aqui, ó, é um da Schneider. Você tem o guia de usuário do Modcon M221. Então, você tem, ó, guia de usuário, guia de programação, visor gráfico remoto. A própria fabricante tem um manual para explicar como que faz essa programação. Tudo que tem para fazer, o que não tem, como que ele funciona, tudo que você tem que configurar antes de programar. Então, o começo é ler manual, gente. O que diferencia vocês de um técnico é a habilidade de ler manuais mais técnicos, é entender mais a fundo do dispositivo. Muitas vezes o técnico ele é responsável pela implantação, pegar aquele dispositivo e fazer rodar. Vocês, como bacharéis, vocês vão ter essa expertise de ler mais a fundo, de entender o dispositivo mais a fundo das suas reais aplicações. Então, é interessante que vocês conheçam, que vocês se habituem. Pô, professor, mas seria bom se a gente fosse lá no Polo e desse um manual para cada um, né, para a gente ler. Olha, até seria, mas acho que eu falei, não sei se foi para vocês ou se foi em outra turma que eu falei isso, que quando eu aprendi inversores de frequência, o professor deu, né, um manual de programação do inversor para algumas pessoas. Eu fui um deles. Quantas vezes eu peguei aquilo lá? Nenhuma, porque se você não vai usar, você não lê, entendeu? Tem coisa que é na hora mesmo que você vai aprender. Mas vai no site do fabricante, ele vai ter guia de programação. Lá você vai ver como programa. Então, por exemplo, nesse aqui da Schneider, ó, a gente vê aqui algumas coisas que devem ser configuradas antes da gente começar a programar. Taxa de transmissão, paridade, bits de dados, bits de parada, mídia física, ó, os protocolos de comunicação que eu comentei com vocês, configuração de protocolo, endereçamento, tempo de resposta, tempo entre quadros. Quem já sabe programar CLP sabe que o mais difícil é você fazer ele comunicar. Comunicou, o resto é fácil, né? Esse comecinho aí que dá um pouquinho mais de dor de cabeça, mas não é nada impossível. Mas o mais difícil é você configurar, é o começo. Aqui, ó, guia de programação do TPW04 da AVEG, tá bom? Manual lógico programável, manual de programação, manual de usuário, adendo ao manual do usuário. Então, os fabricantes eles têm vários manuais para você utilizar. E aí vocês que são os responsáveis aí, né, as pessoas capacitadas para fazerem essa leitura e ter um entendimento maior. Algumas coisas legais aqui do site da VEG, ó, que ela sempre traz, ela tem uma folha com aplicações, às vezes ela dá uma viajada nisso aqui, tá? Catálogo de produtos, o que ela tem parecido, catálogo de soluções, manual de usuário e software, ó. Então aqui você já consegue baixar o software que você vai usar para programar. Beleza? Tranquilo por aí? Alguma dúvida? Caso não, vamos seguindo. Aqui um pouquinho do sumário de um da VEG, né? Ó, TPW04.
Resumo do produto, método de programação, ó, ILLD, então lista de instruções e ladder. Da Festo, já mexi um pouco com da Festo também, mas bem pouco. Interpretação para diversos dispositivos, relés de entrada, relé auxiliar, status, temporizador, contador, constantes, ponteiros, né? Ponteiros já é um pouco mais a fundo aí em programação. Memória do programa, estrutura de parâmetro, observações, processamento de entrada e saída, demora na resposta, bobina dupla. Então, tem bastante coisa, é bem completo esse tipo de coisa. E como eu falei, leu, entendeu um, você provavelmente vai ler e entender todos. Vamos então para o nosso exemplo. Eu trouxe aqui 2 exemplos de programação para a gente começar. E a partir daqui a gente consegue visualizar um pouquinho melhor de tudo isso aí. Esse aqui é o nosso programa, tá? Então a gente tem, ó, entrada I1, entrada I2, entrada I3, normalmente fechado, normalmente aberto. Isso aqui é o contato auxiliar desta bobina aqui. E a gente já vai entender isso aqui. Vixe, Caio, você me pediu uma coisa difícil, hein? Isso aí agora eu não vou conseguir destrinchar cada uma dessas coisas, não. Como eu falei, hoje é mais uma aula de apresentação. Vamos partir aqui para o nosso exemplo e qualquer coisa eu vejo alguma coisa para recomendar para vocês, já que eu não trouxe nada preparado sobre isso. Aqui, se esse aqui é o nosso programa, esse aqui é a nossa ligação física, ó. Então, esse aqui é um CLP parecido com o que vocês viram. A gente vai ter aqui, ó, a nossa alimentação, L1, L2, as nossas entradas de I1 a I8, sendo que nós estamos usando I1 normalmente fechado, I2 normalmente aberto, I3 é o contato auxiliar da minha bobina do dispositivo de partida, ou seja, de uma contatora, né? Aqui eu tenho o que vai ser energizado, né? Essa linha. Aqui, ó, a saída, vocês podem ver que ela é como um relé que comuta, né? Tá aberto, a hora que você liga a saída, você fecha ela. Aqui está o programa, só exemplificado, mais um pouquinho para vocês terem essa noção. Então, vamos lá. A explicação está aqui do lado, caso vocês tenham alguma dúvida ou para estudar depois, mas vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho ó, a minha lógica que se um tiver acionado, então ele vai estar aqui, né? Foi energizado e 1, beleza? Mas I2 e I3, ó, normalmente aberto e está aberto, não vai acontecer nada. A minha saída Q1 não é energizada. Se eu apertar o meu botão de partida, I2 vai energizar, consequentemente, né? Deixa eu para ficar uma seta, ficou ruim. Eu energizo Q1. Energizando Q1, o meu dispositivo acionador, ele vai acionar. E se esse cara aciona, o seu contato auxiliar energiza também. E aí a gente energiza aqui também. E a minha linha está energizada, beleza? Agora, se eu soltar esse botão, I2 vai soltar também. Porém, o I3 faz um selo agora, né? Então, ó, a minha corrente vai continuar, minha corrente hipotética, né? Porque está dentro da programação. Ela vai continuar energizando. Eu fiz um selo dentro da... Tá escrito aqui, Caio, ó, contato auxiliar. Tá lá no livro do Petruzella. Eu fiz um selo aqui e ele vai continuar energizado, beleza? Aí, se eu apertar o meu botão de parada, que ele é normalmente fechado, ele vai abrir aqui, ó. Pum, abriu aqui, desligou todo mundo. É uma lógica muito parecida com quem falou aqui, ó, o Richard falou.
muito parecida com os comandos que a gente viu. É claro que isso aqui é a ligação mais simples que existe, né, gente? É um selo, você tem poucos comandos. Porém, você começa a conseguir ter várias linhas de programação, com várias entradas, com várias saídas. Com isso, você vai montando toda a sua lógica. E a partir disso, você consegue elaborar programas maiores e mais complexos, conforme a sua necessidade. E aí, dentro de tudo isso aqui, você pode ter contadores, você pode ter memórias, você consegue ter outros recursos a serem associados. Beleza? Aqui, né, basicamente aquilo que eu já passei para vocês, mas vamos só repassar, ó. A gente tem a alimentação do nosso CLP, então tá no L1, L2, beleza? Junto aqui, ó, com o L1, ele está descendo aqui para ligar a saída, ou seja, quando a minha saída é ligada, ele fecha esse caminho aqui, beleza? Então, ele vai fazer. Existem CLPs com relés e existem CLPs com transistores. Então, depende aí de qual você vai utilizar, né? Algo para você ver, muito relativo ao tempo de comutação. E aqui a gente tem as 3 entradas, beleza? Aqui eu já expliquei tudo para vocês. Vamos para o nosso exemplo 2, então. Nosso exemplo 2, ele não é muito mais complexo do que o inicial, ele é apenas incrementado, né? Agora a gente tem um LED de espera e um LED de operação. Então, vamos lá. Eu tenho que está normalmente fechado aqui. Beleza. Aqui, ó, a gente já começa a ter uma variação, ó, de Q1 normalmente fechado ou normalmente aberto. Por quê? Se o meu Q1 estiver desligado, esse normalmente fechado ele vai estar acionado. E a minha Q2, que é a minha iluminação de espera, vai acender. Agora apertei a partida. Fez todo o esquema lá. Energizou Q1, energizou o contato auxiliar, fechou aqui, fechou aqui. Q1 acionou, abre aqui, Q2 desliga, e o Q1 que estava aqui embaixo vai ligar a minha iluminação de operação. Então, algumas coisas, por exemplo, aqui a gente já começou a usar 3 saídas. A diferença é que a gente fez um incremento dentro do nosso CLP, dentro da nossa lógica. Então, a gente consegue começar a adicionar esse tipo de coisa, ter outros recursos. Então, opa, apaguei aqui. Então, onde que a gente para nisso aqui? Para dentro da sua necessidade e da sua viabilidade. Por quê? Um CLP de 30 entradas é o melhor? Depende. Depende de qual problema que você está, qual problema e qual processo você está vindo resolver, você está vindo solucionar. Um CLP pequeno, com 12 entradas, é o melhor? A resposta é a mesma. Depende. Depende de qual problema, quais são as necessidades que você tem dentro daquele processo, dentro daquela automação que você está fazendo. Quantas entradas eu vou ter? Aqui eu estou com 2 partidas, beleza? Né? Duas botoeiras, perdão. E aqui um contato auxiliar. Claro que isso aqui é um exemplo bem de apresentação de CLP, tanto que não é do livro de CLP, ele é do livro de acionamentos elétricos do Petruzela. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Descarta. Esse cara aqui, ó. Beleza? Então, esse livro aqui eu recomendei para vocês, ele, né? Tá disponível na minha biblioteca de vocês. E
Ele traz de tudo. Tudo que a gente abordou na disciplina, esse livro traz. Controlador. Def não, né? Aqui, ó. Já esse livro aqui, não é um livro tão barato caso você vá comprar, mas ele tem na minha biblioteca de vocês também, ó. Também é do Petruzella e ele é bem completinho, tá? Traz bastante coisa para vocês, para quem quer se aprofundar um pouco mais aí na teoria de controladores lógicos programáveis, de CLP. É um livro bem legal, bem interessante. Beleza? Tranquilo por aí, gente? Última aula, vocês estão mais quietinhos. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso circuito lógico, só para a gente ver algumas variações. Aqui, ó, eu tenho a minha linha L1, ela está alimentando o Q1, alimentando Q2 e alimentando Q3. Por que eu estou dando um enfoque nisso aqui? Com a saída de um CLP, você não vai partir um motor. Por quê? Pensa no CLP, nesse cara aqui, um cara desse aqui, por exemplo, ó, você não vai passar uma grande corrente por esses terminais. Aqui é um ponto onde você vai ter uma corrente só para contato, só para acionamento. Então, qual que é a ideia? O que a gente tem que ter em mente, tá? Eu vou ter o meu CLP. Parece óbvio isso para alguns, mas é importante, tá? Porque quando eu aprendi de CLPs, o cara não falou isso para a gente não tinha a menor ideia, a gente é minha sala. O CLP, eu vou dar a saída dele, né? Ele vai ligar um relé, e aquele relé que eu mostrei para vocês pode ser um relé pequenininho. Esse relé vai acionar a bobina de uma contatora, um K1, por exemplo, e essa contatora vai ligar o meu motor. Esse é o processo que eu vou ter com CLPs. Dependendo de onde você for estudar ou que você for ler, parece que é assim, ó, o CLP ligou o motor. Não vai dar certo, vai queimar a saída do CLP, porque vai passar muita corrente aqui. E vocês concordam comigo que esse fechamento aqui, ó, se for, por exemplo, por transistor, ele não tem uma capacidade de suportar uma corrente muito grande. Ele tem suas limitações, tanto que você vai ver lá no manual dele qual que é a corrente máxima de saída, para você não ter problema com queima dessa porta de saída aqui. E queimou a porta, já era. Você não vai abrir o CLP para trocar alguma coisa ali, né? Você vai, já era. Resumindo, né? Então, algumas coisas para a gente ver. Do mesmo jeito que a entrada, você vai pegar sensores, você vai pegar dispositivo fim de curso, botoeiras, com o padrão que o CLP consegue suportar, que o CLP consegue fazer essa leitura. Então, são alguns cuidados para vocês terem aí com o CLP. O Charles está pedindo o nome do livro. Deixa eu mandar aqui. Controlador lógico. É controlador? Controladores lógicos programáveis. Petruzella. Aí tem o acionamentos elétricos. Petruzella. Foi. Beleza? Para quem já tem experiência, parece meio óbvio o que eu estou falando, mas tome algumas coisas, alguns cuidados nesse sentido. E aí, tudo que a gente viu
Na nossa disciplina, gente, a gente vai partir aqui. Dentro de uma lógica de programação aqui no meu CLP, eu posso ter uma partida estrela triângulo. Eu posso, né, a partir daqui, fazer esse comando. Eu posso adicionar sensores, seja um sensor indutivo, capacitivo, fim de curso, qualquer ter um transdutor que está fazendo a leitura, né, uma régua de medida para passar isso aí não para uma entrada digital, mas para uma entrada analógica do meu CLP. Pensando nas saídas, fazer todo o acionamento de um contator com relé de sobrecarga, tudo isso culmina aqui. Então, a gente fecha a nossa disciplina vendo essa integração de todos os dispositivos. Não sei qual é provavelmente o encontro de vocês dessa semana vai tratar aí de CLPs, mas a gente trabalha toda a disciplina para chegar aqui. Por quê? A partir daqui, as suas opções são as mais diversas. Você consegue fazer muita coisa a partir disso. Inclusive, trabalhar juntos, CLP com inversor de frequência, com uma soft, tem várias coisas e integrações que dá para a gente fazer. A partir daqui, aí a gente vai pensar em processos, softwares, escadas, sendo que o Ellipse Escada é um dos mais famosos, tem um tutorial muito bom para você fazer um passo a passo, né? Ele é muito legal para quem quer aprender sobre sistema supervisório. E não dá para eu falar marca para vocês, porque marcas tem vários valores, vários padrões, várias aplicações e recomendações. Cabe aqui agora mais a gente entender um pouquinho mais desse dispositivo. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí da disciplina. Opa, tem aqui, ó. Quando eu vou fazer algum tipo de projeto, queria precisar de CLP. Quais passos devo seguir para dimensionar o CLP? Além da quantidade de entradas e saídas. O Caio está fazendo uma pergunta aqui. Caio, vai depender do quão complexo é o seu sistema ou não. A gente tem que ver questões como, por exemplo, entradas e saídas, entradas digitais, saída analógica ou não. Você vai ter que ver memória dele, dependendo, você precisa tomar esse cuidado. Deixa eu ver o que mais. Todas as vezes que eu precisei comprar um CLP, a aplicação, como eu falei para vocês, eu trabalhei mais na indústria. Eram aplicações muito simples, então a gente olhava mais para entrada e saída. Eu particularmente, fiz a integração de CLPs num sistema mestre-escravo, trabalhando vários protocolos de comunicação, nunca trabalhei muito com isso aí. Mas por isso que você tem que avaliar o quão complexo é o seu sistema ou não, beleza? Felipe, fale mais do Let's Talk da prova, fazendo um favor. Felipe, vou postar essa semana ainda para vocês um Let's Talk. Ele traz um pouquinho mais da disciplina e um pouco mais voltado para questões que podem cair na prova, mas pode ser que não caiam, tá? A instituição tem um banco de questões, não é. Então, isso não é uma coisa assim que só eu, como formador, gero. A instituição tem esse banco de questões, então nem toda questão que chega para vocês fui eu que elaborei. Mas a gente traz um pouquinho mais da disciplina para vocês, disponibiliza essa semana. Caso alguém tenha alguma dúvida de pontos da disciplina, manda para mim o quanto antes, porque aí eu vou formular esse Let's Talk, principalmente na maioria das dúvidas. Qual que é o problema? A maioria das dúvidas que chegam para mim é do mapa e o Let's Talk não é do mapa. Então, para não ter problema, tá? Mas se tiver dúvidas aí, é só mandar. O Eduardo falou, é a mesma linha de raciocínio de sistemas BMS. Gente, então é isso. Muito obrigado aí pela parceria de vocês durante toda essa disciplina. Como sempre, né? Ainda mais essa semana, que é a semana de fechamento de atividades. Peço paciência no Fale. Hoje eu já abri o Fale aqui, ele estava com
3 vezes o volume maior de mensagens do que o normal, porque é semana de entrega de atividades. Então, peço um pouquinho de paciência, peço desculpa para vocês por qualquer coisa, alguma falha, vocês dão uma chamadinha de orelha aí, tá perguntando de atividade durante a aula. Não é pessoal com ninguém, não quero ser chato, mas é para não tomar o tempo dos outros também, né, nesse momento de aula. Desculpa se eu atrasei um pouco no Fale, mas realmente espero que a gente possa trabalhar junto aí. Já tive parceria com alguns alunos, né? Vocês me procurarem lá no Instagram, tem o nome do meu escritório, que é SEC Engenharia, tem o meu pessoal, que é Leonardo Sec, só procurar lá. É claro que no meu Instagram, se você mandar algo relacionado à disciplina, eu não vou responder, né? Porque não pode. Mas o que vocês precisarem aí, parcerias profissionais, recomendação, no LinkedIn também, já tive aluno pedindo recomendação de empresas aqui na região. O que vocês precisarem, a gente está aqui. E que esse seja mais um tijolinho aí na graduação de vocês e que tenha agregado na formação de vocês. Gente, brigadão pela parceria, novamente desculpa qualquer coisa, tenham paciência comigo no Fale e a gente se vê assim que puder, né, numa próxima oportunidade. Até mais!